acompanhá-la. É um título também que eu acho retoma e aprofunda questões que já surgiram dentro dos debates. Acho que essa parte de discussão é extremamente interessante. O tema da sustentabilidade e da inovação então é muito sulfúreo e, portanto, acho uma discussão também muito direta, acho que contribui muito para a sua definição. O título da mesa é A Interdisciplinaridade na Universidade do Futuro. Meu nome é Roberto Beck, da Universidade de Bolonha. Vamos ter 3 apresentações, todas de altíssimo nível, e só algumas palavras para tentar um pouco definir melhor juntos o tema dessa mesa. O que o tema nos sugere são 2 diretrizes de discussão. A primeira diz respeito a uma categoria, que às vezes é uma categoria quimérica e mais quimérica do que real, eu diria, não é? A interdisciplinaridade. É um termo, a interdisciplinaridade, que se inscreve dentro de uma, eu acho também isso ficou bastante visível hoje, dentro de uma semântica que pode ser bastante ampla, incorporando problematicamente e sem coincidência outros termos como multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e pluridisciplinaridade. E ao mesmo tempo a interdisciplinaridade expõe um elemento mais interessante de fronteira, eu diria intersticial, entre pelo menos 2 ou mais disciplinas. Não a sobreposição, que às vezes é impossível, mas eu diria as múltiplas tangências que ocorrem entre as disciplinas. Por isso, o tema da interdisciplinaridade se pode articular em vários níveis, em vários patamares. Mas também esse é o segundo elemento que surge no título dessa mesa, tem um elemento que é suplementar. E se trata de uma focalização, que não é uma focalização imediata, sobre uma realidade dada, mas potencial, e é a realidade da Universidade do Futuro. A Universidade do Futuro terá uma interdisciplinaridade que deverá ser pensada e discutida. E se transforma, provavelmente, a discussão em torno desse complexo interdisciplinar numa condição daquele futuro. A Universidade do Futuro existirá realmente se conseguirá resolver o problema também crítico do que é a interdisciplinaridade. É também um campo onde os olhares diferenciados, é uma daquelas palavras de um léxico complexo, onde há abordagens diferenciadas, não é? Olhares diferenciados do Brasil e da Europa se cruzam a partir de posições distintas, sendo a percepção, e a percepção é localizada, é situada do problema, algo que remete sempre para modelos culturais que são diferenciados, são distintos. O que nos leva a pensar que há também uma questão de definição semântica que que esta mesa, que esta discussão provavelmente vai lançar. Talvez se possa pensar também nesse encontro do Instituto Brasil-Europa, como uma rede institucional, uma rede que pauta novas relações bilaterais. Se pode pensar que a interdisciplinaridade fixa um elemento de identidade, um elemento ontológico do próprio Instituto, sendo a interdisciplinaridade, por sua vez, um reticular, uma rede de relações, como eu dizia antes, de tangências, de complementariedades, de integrações, de interações, não é? Entre disciplinas distintas, mais abertas. Acho essa precondição que constrói o espaço para a interdisciplinaridade. De certo modo, a interdisciplinaridade, para dar para mim a ideia que me surge assim imediata, é uma espécie de software de uma rede como o Instituto Brasil-Europa. O problema surge quando os confins, não as fronteiras, mas os limites de uma disciplina estão instituídos rigidamente. Aqui eu me refiro sobretudo aos confins das ciências,
a partir daquela dicotomia que é estruturante, não é? E talvez não perfeitamente adequada, entre ciências exatas e ciências humanas, como se as ciências humanas fossem inexatas, não é? E na verdade a disciplina, pelo menos em termos abstratos, aqui é preciso recorrer à filosofia, em particular a Kant, não é? A crítica da razão pura. A disciplina desempenha uma função negativa e constritiva da regra, impedindo desvios e exceções. Portanto, a disciplina coloca uma questão importante em relação à norma e às suas exceções. Nesse sentido, digamos em termos de história do conceito, era distinta, por exemplo, da cultura, e era indicada como fundamental para a doutrina transcendental do método, isso é Kant. Numa época como esta, uma época como a atual, época de transição paradigmática, não é, em curso, o que se torna, a meu ver, sempre mais evidente é que só uma epistemologia efetivamente plural é capaz de representar as exceções, as excepcionalidades que modificam a norma. Só essa tipologia de redefinição disciplinar ou interdisciplinar pode dar formas abertas a novos saberes. Pensando nesse sentido, numa ecologia dos saberes, de Boaventura de Sousa Santos, o traço que surge como caracterizador das novas práticas científicas é aquele ousado de uma pluralidade que é ao mesmo tempo interna, no sentido que absorve fatores incontáveis da diversidade, o gênero, a classe, a raça, palavra sempre difícil de dizer, mas também externa, englobando os outros saberes que fogem à codificação epistemológica da ciência. Isso é um pouco o que pode ser definida uma ecologia de saberes. E aqui é interessante porque é a tradução, que é uma prática não só empírica, mas sobretudo teórica, que possibilita a articulação das pluralidades. Portanto, eu acho que sempre atrás da interdisciplinaridade existe um ato ou um exercício, de certo modo, tradutor. Bem sabemos também que o desafio da interdisciplinaridade não é só o desafio sobre a refundação das ciências numa lógica pós-nacional, e sempre mais integrada numa escala global, na transição de mundos fechados para mundos abertos, para um contexto quase integralmente retificado e próximo de uma revolução radical como aquela que ocorreu no limiar da Idade Moderna. O que está em jogo, em suma, também no caso da interdisciplinaridade, é uma rede densa de forças que devemos reconhecer e possivelmente alterar. Um pouco nesta linha, vou abrir imediatamente a mesa, não há nada de melhor onde, como a proposta que vamos aprofundar, onde os olhares e linguagens diversificados, mas sempre abertos às práticas emancipatórias da tradução, se confrontam e dialogam sobre ideias e perspectivas com que repensar a interdisciplinaridade como uma chave para formular a inovação. E a inovação é que vem de um economista como Schumpeter, sempre decorre de uma polissemia de elementos ou de um desvio como esse. E sobretudo, como que é o desafio, acho, dessa discussão, como repensar o horizonte próximo de uma universidade efetivamente plural. Como queremos que a universidade e as redes universitárias do futuro sejam. Portanto, é um prazer agora chamar para a mesa o professor Ronaldo Mota, que vai apresentar a primeira palestra. O título da palestra é Inovação e Interdisciplinaridade no Ensino Superior. O professor Ronaldo Mota é pesquisador do CNPq em Física e consultor nas áreas de Educação e Inovação, professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, foi secretário nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, secretário executivo do Conselho Nacional de Educação,
secretário nacional de Educação Superior, secretário nacional de Educação à Distância e ministro interino do Ministério da Educação. Portanto, agradeço muito o professor Ronaldo Mota pela apresentação. Por favor, tenha a palavra. Muito obrigado, professor Roberto. Gostaria de começar agradecendo o convite dos organizadores. É um grande prazer. Eu adorei ouvir antes aqui o professor Eduardo, o professor Calixto, e sou, mais do que compreendo, sou solidário. Eu sou... dá para passar a apresentação? Então? Eu sou aposentado na Universidade Federal e tenho motivos para entendê-los e ser solidário. Eu vou enfatizar o oposto. Eu tenho bons motivos para ter talvez uma dose um pouquinho maior de otimismo. Eu começaria aqui, Neoprospecta, que é o que eu estou usando ali como filiação, do Parque Sapiens, é vizinho do professor Calixto, e é um grupo de jovens, extremamente jovens, foram de fato meus estudantes de alguma forma em Santa Maria. E outra coisa que eu faço hoje, eu coordeno um MBA nacional em Engenharia e Inovação, junto com o grupo Veduca. Para quem conhece Veduca, é uma iniciativa também de grupo de jovens. Ou seja, essa interface pós-aposentado com grupos de jovens no Brasil, de alguma forma, me impede, sim, inerentemente, de desenvolver qualquer forma de pessimismo. O que não sugere, e não deva sugerir, nenhum otimismo especial com as nossas universidades públicas em geral, em particular as federais. Eu entendo as dificuldades e elas são bastante reais. No entanto, esse conjunto de discussões que nós vivenciamos, acho muito apropriada a ordem, a cronologia, elas se referem a um modelo de universidade. É uma universidade humboldtiana, é uma universidade que ela nasce e atinge um ápice, cumpre aquilo com extrema fidelidade e competência, nessa lógica. Ciência, o que é ciência? Bobagem falar aqui, mas ciência é aquilo que um pesquisador na sua área disciplinar, na sua linha de pesquisa, tem por meta estender, ir além do estado da arte. É isso. Portanto, se aquilo é aferido com um grau de autenticidade, originalidade e pertinência, se transforma nos famosos artigos científicos ou publicáveis numa revista com algum impacto. A ciência, ela é pura ou aplicada, um tanto quanto livre como ela deve ser. Ela não é submetida a um conjunto de regras, não necessariamente guiada por... Essa visão, eu estou me referindo à visão clássica. Parte da ciência pode gerar máquinas, equipamentos, protótipos que mudam o ambiente ao nosso redor e que nós genericamente chamamos de tecnologia. Nem toda ciência gera tecnologia. E, modelo clássico, aquilo que é tecnologia de ponta decorre da produção de uma boa ciência. Parte da tecnologia, ou seja, parte dos protótipos, equipamentos, máquinas, dispositivos, vão para o mercado e atendem demandas, porque são novos produtos, novos processos, novas funcionalidades de produtos que já existiam e chama-se inovação. Portanto, visto assim, essa é fruto desenrolar de uma universidade humboldtiana, tudo aquilo que nós vimos até aqui, assim olhando, tudo isso tem a ver, inovação é um possível fim consequente de uma ciência bem desenvolvida. E assim visto, ciência e inovação são parentes, mas são primos distantes. Ele é um possível fim. Já que nós vamos discutir a Universidade do Futuro, talvez o grande corte, e deixe eu fazer um pequeno parênteses, o problema do futuro, se o futuro tem um problema, é que ele vem depois do presente, óbvio. E o presente, ele se distancia rapidamente do passado, como nunca. Nós vivemos, o Homo sapiens, uma época de transformações absolutamente radicais, profundas. E se nós achamos, se pegarmos uma escala de 10 anos, que grandes transformações aconteceram de 10 anos para cá, não se iludam, as transformações de 10 anos adiante serão muito maiores, muito mais profundas e mais radicais. O raciocínio para 10 anos vale para 5, vale para 1 e vale para 100 anos. Ou seja, nós estamos acelerados.
Entre as acelerações, e que marcam os tempos contemporâneos e uma visão de futuro, é que isso aqui não vale mais. Esta não é uma boa representação. Talvez isso seja uma melhor representação. Inovação que nós acostumamos ver como um possível, eventual, consequente produto da ciência desenvolvida, ela não é mais necessariamente o fim. É como se a cobra tivesse mordido o próprio rabo. Inovação passa a assumir um papel cada vez mais central e ela passa a ser gradativamente um grande indutor da ciência. Ou seja, passa de ser um possível produto para ser um elemento indutor que define, em grande medida, qual é a ciência a ser produzida. Essa nova relocação, essa nova posição que inovação passa a ter, é a melhor marca dos nossos tempos. A própria definição, e aqui o professor Roberto se referiu a Schumpeter, a ideia de que a definição clássica, inovação é um produto, um processo que atende demandas. Essa visão também pode, e eu estou enfatizando aqui para gerar polêmica, pode ter um X nela, não é mais isso. Inovação hoje vai muito além de simplesmente atender demandas. Diria mais, gradativamente nós vamos conviver com produtos que não são frutos de demanda. Ao contrário, os principais produtos e processos inovadores que surgirão serão produtos e processos que por si gerarão a demanda. Claro, mais um exemplo trivial, o iPad não é uma consequência de que as pessoas já cansadas do desktop, alguma firma de consultoria descobriu que queriam... Não foi. O produto em si, ele gera o produto e o mercado consumidor. Um exemplo talvez mais trivial e mais interessante de observar é o exemplo do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil não é fruto das pessoas irem ao circo tradicional e falarem: eu não gosto mais desse circo, esse circo está ficando chato. Daí alguém faz uma pesquisa e descobre que é bom criar. Não! O Cirque du Soleil foi produzido a partir do conceito circo sem nenhum compromisso de atender demandas de quem estava descontente com o circo antigo. Pelo contrário, criou um novo público que sequer tinha o hábito de ir ao circo tradicional. E quem ia ao circo tradicional provavelmente não frequentará o Cirque du Soleil. Há uma expressão que virou título de um livro, mas virou título do livro porque a expressão existia antes, que é: você caminha do Mar Vermelho, onde há um conjunto de competições clássicas de reengenharia, disputa de espaço, em direção ao Oceano Azul. Uma inovação de caráter radical, ela vai em direção ao Oceano Azul porque ela cria. Veja, um exemplo para o futuro, eu falei de exemplos do passado. Eu não sei quantos dos senhores e das senhoras hoje sentem necessidade urgente de uma impressora 3D. Provavelmente poucos, alguns. Porque eu estou perguntando hoje. Se eu perguntar daqui a um ano, a resposta é 100% nessa sala estará obcecado por uma impressora 3D. Será impossível viver sem uma impressora 3D. O professor Waldman ali já tem na sua instituição, ele tem uma na instituição, mas ele não tem em casa. Daqui a um ano não vai ser suficiente ele ter na instituição, ele vai ter que ter em casa. Então veja, nós não sabemos exatamente o que ela faz, mas podem ficar tranquilos que daqui a um ano vocês pensarão: eu não vou trocar de carro esse ano, mas vou comprar uma impressora 3D. Ou seja, acostumemos-nos, e eu não estou defendendo a realidade, eu estou dando um retrato dela, retrato cruel, talvez até perverso, que nós nos transformamos em consumidores de coisas que nós sequer sabemos. A visão clássica de Schumpeter é uma visão ainda do mundo simples. Nós caminhamos em direção a um mundo tremendamente complexo. E nesse mundo complexo, há duas transformações radicais e eu vou de forma breve falar sobre elas para não me estender muito. Primeiro, a forma de fazer ciência mudou de forma radical. A Elsevier, que é a maior editora científica do mundo, a editora que editou Galileu Galilei, editou Heraldo de Rotterdam, ela tem uma estatística, eu posso errar os números aqui, mas é muito interessante. Na década de 60, mais de 90% dos artigos, e ela tem todas as áreas científicas, mais de 90% dos artigos eram de um autor ou de um autor e seu estudante. O que ele pode dizer? O que era fazer ciência na década de 60? Entrar num gabinete, num laboratório, pesquisador individual, eventualmente como estudante, e produzir ciência.
Quando a gente mudou o milênio, houve inversão. 90% dos artigos que tinham mais de 3 ou 4 ou 5 autores. Primeira hipótese, as pessoas ficaram mais legais, mais amigáveis, mais fraternas, mais colaborativas. 0, as pessoas ficaram mais chatas, individualistas, egoístas, portanto isso não é uma boa explicação. Segunda explicação, mudaram os problemas. O problema que era disciplinar, de alargar a fronteira, é chamado um problema simples. Não simples de ser resolvido, mas simples no sentido clássico. O mundo da complexidade, ele vai impor que os problemas que são frutos de demandas do mundo da inovação, eles simplesmente, a maior parte deles, não são tratáveis do ponto de vista disciplinar, não são tratáveis do ponto de vista de uma linha de pesquisa. Não todos, mas os problemas mais graves que nós temos a resolver hoje, e tivemos aqui exemplo de fármacos, tivemos exemplo de instrumentação médica, hospitalar, odontológico, eles praticamente são problemas que fogem da alçada de uma linha disciplinar. Eles não podem sequer ser tratados, que dirá resolvidos, do ponto de vista de uma linha de pesquisa. Aí que a questão da natureza interdisciplinar é completamente incorporada. Quem traduz a interdisciplinaridade não é uma escolha do acadêmico, mas é a natureza do problema que trata de ser resolvido. Quando a inovação passa a ser um centro que induz a ciência, a consequência disso é que não são pequenos projetos de pesquisa de um pesquisador, mas são grandes programas de pesquisa. Quer dizer, o exemplo do DNA, o genoma humano, é um pequeno exemplo nessa altura, porque nós temos um conjunto de outros grandes programas mundiais. Quer dizer, cada um dessas questões de hiperatividade, de mal de Alzheimer, eles são programas mundiais que envolvem equipes gigantescas e que dividem, ou subtraem, ou multiplicam, mas eles coletivizam os problemas porque eles não podem ser tratados à luz de um único grupo de pesquisa, muito menos à luz de uma linha de pesquisa de um pesquisador. Eu trabalho com nanotecnologia e quando a gente trabalha na sorção de uma molécula na superfície de um tubo, a pergunta que não tem o menor sentido, se isso é um problema de física, química ou biologia, a pergunta em si é irrelevante. O que é claro é o seguinte, ele não é um problema fundamentalmente a ser resolvido à luz simplesmente de um pesquisador de uma linha de pesquisa. Essa mudança é brutal. Se a forma como nós produzimos... eu esqueci de dar o último dado. No ano de 2012, só 2,5% dos artigos eram produzidos por um único pesquisador. Ou seja, com todo o mérito, não tenho nada contra, acho maravilhoso que existam algumas pessoas que ainda falam. Só que tem que dizer para eles que eles são animais em extinção. Essa figura não existe mais. Quer dizer, as pessoas vão envelhecer, vão aposentar, vão morrer, mas vem aí uma geração cuja figura de um pesquisador que produz individualmente pode existir como uma ave bastante rara, como existe em cisnes negros, etc. Esse até tem bastante. Bom, isso aqui é desnecessário, o professor Roberto já escreveu muito bem, mas é só uma figura que eu roubei aqui do professor Pedro Pascucci, mas pus a autoria dele ali, onde ele mostra uma figura muito interessante o que é a multidisciplinaridade e o que é a interdisciplinaridade. Mas é só uma figura retórica e não vamos gastar muito tempo com isso. Esse talvez seja o segundo ponto. Se nós aceitarmos minimamente, não precisa concordar 100%, pode sim ter alguma lógica, a ideia de que a forma de produzir conhecimento se alterou radicalmente. Mais do que a forma de produzir conhecimento, a forma de transmitir conhecimento, e aí eu conecto com a universidade, vai ser mudada radicalmente. Eu insisto, vai, porque ainda não mudou. Quer dizer, embora o futuro ele traga grandes modificações, a grande verdade é que nada mais é parecido com o passado, com o presente, do que as universidades. Apesar de todas as boas intenções e alguns movimentos bem conhecidos, tanto internacionalmente como nacionalmente, o fato é que a forma de ensinar, a metodologia e embutida na metodologia as tecnologias associadas, elas se alteraram perifericamente. O fato dessa transformação ter sido bastante reduzida até agora não deve iludir ninguém
de que não será modificado brutalmente. Será. Há um delay associado à transformação na universidade que pode sugerir que ela será homeopática ou que ela não ocorrerá. Não, ela será brutal, será rápida, será radical. Embora não haja um paralelo, por exemplo, entre o sistema bancário brasileiro, que reformulou totalmente o conceito de banco, quer dizer, a noção de que nós tínhamos do que era um banco há 10 anos atrás, não guarda memória com o que é o banco, no Brasil particularmente, acho que na Europa menos, mas no Brasil, o que era o banco há 10 anos e o que ele é hoje, não tem nenhum paralelo. Ou seja, o bancário de 10 anos atrás não estou fazendo julgamento de mérito, pode até ter sido para pior. No entanto, não há memória. Eu me lembro em Santa Maria de dar cheque ou tirar dinheiro e ser registrado num livro, caixa, onde, bom, nós tínhamos amigos, gerente, o vice-gerente, conhecíamos o caixa, o banco era um local onde as pessoas se confraternizavam. Essa figura simplesmente desapareceu. Essa semana passada, os bancários estão em greve. Ninguém fica sabendo, a não ser que ele vá num posto terceirizado, que não é do banco, onde estão as máquinas, e fiquem tentando colocar cartazes. Ou seja, bom, o banco mudou. Alguém diria, a educação não mudou. Vai mudar. O bancário não é o bancário de antigamente. Mas nós, professores, como disse o embaixador Viegas, somos a esperança, nós não mudaremos. Mudaremos até o nome. Nós seremos gradativamente, eu encerrarei com isso, designers educacionais. Sinto informar, não sei se o nome é bonito. Nós estamos vivendo a terceira grande revolução da educação mundial. A primeira revolução, não vou falar muito, porque ela é meio óbvia, em Atenas, no mundo ocidental, não estou falando do mundo oriental, não. O mundo ocidental, ele tem em Atenas a grande referência, os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, criam a escola é o fundamento, e ela é muito parecida com o que ela é hoje. Isso aqui foi século IV, V a.C. 2000 anos depois, é a segunda grande revolução, é o advento do livro moderno, a Gutenberg. Eu tenho um amigo chinês que a gente colabora em física, e ele, quando bebe, ele fala coisas que não deve, coisas que deve, e ele fala assim, vocês ocidentais, ele chama de ocidentais, me irritam muito, fico admirados com a China. Não entendo, porque nós sempre fomos a fronteira, sempre fomos o grande império do mundo. Nós tivemos um pequeno lapso em Gutenberg. Daí é o seguinte, que a Europa, que era miserável, segundo a expressão dele, pobre, enquanto a China e a Índia, secundariamente, dominavam o mundo, e com o Gutenberg, não só Gutenberg, mas Gutenberg está no barro, e com a fartura de papel, isso nós estamos em 1453, e a China, que já tinha a tecnologia, o que Gutenberg desenvolve, a prensa, já era de conhecimento da China, só que a China, a caligrafia é divina, ela vem do imperador, ela é uma arte, ela não pode ser vulgarizada, ela não pode ser submetida àquele processo. Com isso, a China perde o bonde. Com o advento do livro moderno, as universidades, Bolonha, um caso, tem um grande impulso, em que pese comentários absurdos de que isso ia acabar com o professor, que o livro ia substituir o professor. Não houve. O professor e livro, junto com a universidade, geram a revolução científica do século XVII, Galileu. Galileu morre em 1642, mesmo ano que nasce Isaac Newton, cálculo diferencial integral, né? Máquina a vapor do século XVIII, Revolução Industrial, China e Índia ficam para trás. Bom, estamos no limiar, ou imersos, ou no meio da terceira revolução. São as tecnologias digitais. As tecnologias digitais terão impacto na mesma dimensão, respeitada as características de cada um deles, do que foi a escola, do que foi o livro. Isso significa que nós temos novas metodologias, que não são, em geral, adotadas. A primeira delas, eu encerro aqui, a mais simples, é aquilo que nós fazemos todos os dias com enorme competência, pelo menos boa parte dos senhores, eu sei que faz com enorme competência, não funciona mais. Ir para uma sala de aula, colocar os alunos de frente e discorrer sobre um conteúdo com a maior preciosidade, supondo que eles estão vendo aquela matéria pela primeira vez, isso não forma pessoas para o mundo da inovação. Isso não estimula o que é mais relevante, que é o aprender a aprender. Há outra chance? Há outra possibilidade?
Obviamente que há, e há ancorado nas tecnologias digitais, que é necessariamente todas as aulas, que serão muito menos, mas elas seriam necessariamente precedidas do contato mínimo, obrigatório, induzido dos estudantes com o conteúdo a ser debatido ou ser ministrado em sala de aula. As tecnologias digitais propiciam uma condição em termos de entrega de conteúdo que nós jamais tivemos antes. Isso corresponde a falar uma linguagem de uma juventude, de crianças,